3. Que chique, cara. Olha, que chique. Ó, vocês estão ficando cada vez mais profissionais, hein? Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. A paz seja com todos, amém? Graças a Deus. Pessoal que está aqui, vamos ficar de pé. Você que está na sua casa, seja também muito bem-vindo. Pessoal que está acordando agora, né? Para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Amém? Vamos fazer uma oração, porque a gente está iniciando. Vamos agradecer ao Senhor e pedir que Ele possa estar nos usando nessa manhã, que possamos sair daqui mais fortalecidos e edificados através da Sua palavra. Bondoso Deus, com grande alegria, Senhor, que entramos na Tua presença, aqui na Tua casa, que chegamos na casa de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que está em quarentena, está em isolamento. E nessa manhã pedimos a Tua bênção, Senhor. Pedimos que o Espírito Santo venha ao nosso encontro, atender as nossas necessidades, suprir, Senhor, as nossas carências, as nossas dificuldades, em especial nessa manhã, que possamos aprender um pouco mais acerca da Tua palavra. Venha, Senhor, com graça, em abundância. Venha, Senhor, distribuir no meio do Teu povo, Senhor, a Tua palavra. Uma palavra que possa ser, Senhor, não só de esclarecimento, não só de fortalecimento, Senhor, mas seja uma palavra de posicionamento, que seja uma palavra, Senhor, que traga esperança para as nossas vidas. Fala conosco nessa manhã e nos abençoe. É o que lhe pedimos em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém? Amém? Quem está aqui pode assentar. Queridos, nós estamos fazendo uma abordagem, uma leitura acerca da escatologia. E dos últimos 3 domingos para cá, a gente tem entrado um pouquinho no livro de Apocalipse. Nós temos feito um estudo acerca do livro de Apocalipse. Faço esse convite para você que ainda não está lendo Apocalipse, que você comece a ler um capítulo por dia. E a gente tem estudado, a gente tem lido. Na verdade, a gente tem orientado os irmãos a ler. Porque a gente não tem seguido, cada um tem seguido um ritmo na leitura do livro de Apocalipse. Então, te convido a ler esse livro, capítulo por capítulo, e gostaria de destacar algumas coisas que têm a ver também com o nosso estudo da manhã. O livro de Apocalipse, assim como o livro de Gênesis, não é um livro que ele segue uma ordem
nítida, clara, como se fosse um livro biográfico, como se fosse um livro histórico. Às vezes, assim, a gente vê isso em Gênesis também. Ele vai lá, ele entra, por exemplo, no capítulo 1, ele dá uma visão do processo de criação em Gênesis. No capítulo 2, ele volta na criação e aprofunda esse sistema de criação. A gente vai vendo que no livro também de Apocalipse acontece isso. E existem várias formas de se fazer essa leitura. Então, como que a gente tem feito o estudo do livro de Apocalipse? A gente tem lido o livro, independente da gente entender ou não, no sentido literal, no sentido profético, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. É importante a gente ler. Então, eu faço a leitura do livro, e independente de estar entendendo o livro, eu continuo lendo. Que seja um capítulo por dia. E à medida que a gente vai tendo a oportunidade, seja aqui aos domingos, seja nos grupos de estudo lá no WhatsApp, os irmãos vão tendo algumas dificuldades de entendimento. Então, o pessoal tem postado isso no grupo e tem postado isso em boxe, no meu WhatsApp. Só essa semana, por exemplo, já chegaram mais de 25 perguntas acerca do livro, né, e acerca de passagens. Então, eu queria também já pedir que os irmãos tenham um pouquinho de paciência comigo, que eu vou responder a todo mundo. Às vezes é inbox e não dá para a gente ir direto, porque às vezes eu tenho que ir, tenho que estudar, tenho que procurar. E aquilo que tem mais significado, eu trago para cá. No domingo, eu posto no grupo geral lá da Escola Bíblica Dominical em Casa. Tá? Então, assim, é esse o caminho. E o livro de Apocalipse é como se fosse um grande quebra-cabeça, onde a gente estuda um determinado tipo, a gente tem uma visão de um ponto, uma visão de um outro ponto, uma visão de outro ponto, e à medida que a gente vai estudando, a gente vai montando um quadro geral. Quanto maior for esse quadro, melhor vai ser o entendimento que a gente vai ter acerca dessas coisas. Tá? Então, assim, é um livro que a gente tem que ter um pouco de paciência, e leia uma vez, leia uma segunda vez, leia uma terceira vez. Teve uma irmã que postou assim: poxa, Darcy, eu já li 4 vezes, e essa passagem eu não consigo entender. Aí eu falei com ela assim: tenha calma. Por quê? Porque envolve outros dados. Não adianta a gente tentar entender o livro de Apocalipse sem entender os profetas maiores, profetas menores, né? Apocalipse está diretamente relacionado ao livro de Daniel, principalmente, né? Os dois livros, eles se encaixam e um vai completando o outro, né? A gente tem que falar sobre as 70 semanas de Daniel. Então, a gente tem as linhas de interpretação. Então, são tantos dados, que a gente tem que ter um pouco de paciência. Como a gente está em quarentena, vamos aproveitar essa quarentena e vamos tentar nos aprofundar num livro que realmente é um livro que ele exige um pouco mais da gente a nível de profundidade e de estruturas que deem base para esse entendimento, né? Como a gente falou nas aulas passadas, né? A gente falou que escatologia, ela vem do grego, significa último, né? E logia, estudo. Então, assim, é o estudo a respeito das últimas coisas. A escatologia bíblica, ela trata do destino final da humanidade e do indivíduo, bem como do sistema mundial de governos com vistas ao futuro, né? O Apocalipse, ele significa revelação, revelar, desvendamento. Então, é como assim, né, aqui em cima eu tenho um computador, eu tenho um mouse e eu tenho a minha Bíblia. Se tivesse aqui um pano escondendo o que está aqui, revelar seria tirar esse pano. Quando a gente tira esse pano, vocês conseguem enxergar o que tem aqui. É mais ou menos isso que significa a palavra Apocalipse. E para o entendimento do Apocalipse, a gente tem 4 linhas de interpretação. Isso é muito importante. Por quê? Porque se você for lá na mídia, for lá nas redes sociais,
vocês vão perceber assim que cada um fala uma coisa, cada um vai para uma linha de pensamento diferente. Algumas pessoas se entendem numa coisa e se desentendem nas outras. Chega assim, a ponto da gente ficar perdido e não saber em que linha, em que interpretação, como a gente tem que entender. Então, basicamente, a gente tem 4 linhas de interpretação. A primeira linha é uma linha espiritual, que afirma que tudo tem sentido espiritual, sem referência a qualquer época ou acontecimento. Então, é uma leitura que a gente faz do Apocalipse no sentido espiritual. Quem tem acompanhado o nosso grupo de WhatsApp lá, o estudo das 7 igrejas que a gente fez lá, é muito interessante que ele segue uma linha espiritual. Vocês vão perceber ali que ele na verdade, ele segue a linha pessoal. O que a igreja, o que as 7 igrejas têm a ver com a igreja de hoje, o que as 7 igrejas têm a ver com o nosso posicionamento. Então, é uma linha de interpretação que ela chama uma linha espiritual. A segunda linha é a linha que a gente chama de preterista, que acha que tudo se refere ao cristianismo nos primeiros séculos e à vitória de Jesus Cristo sobre o Império Romano. Isso também é uma linha de interpretação. Tem gente que acha que tudo aquilo que está no livro de Apocalipse já aconteceu. Desde a época de Jesus, nos primeiros séculos, e que a vitória de tudo aquilo foi sobre o Império Romano. Ela olha o livro de Apocalipse para o passado. Tá? A terceira linha é uma linha histórica, que essa linha histórica ela faz aplicação aí a partir dos capítulos 4 até o capítulo 22 do livro de Apocalipse. Ele conta a história da igreja, indo dos dias de João até a vinda do Senhor. Tá? Então, é uma linha histórica. E a última linha de interpretação é a linha futurista, que considera também futuro tudo o que acontece a partir do capítulo 4. Quando você for ler lá Apocalipse capítulo 4, você vai perceber que dentro dessa linha futurista, a partir do capítulo 4, nada aconteceu. É aquilo que vai acontecer a partir de agora. Tá? Ali se acha uma descrição dos acontecimentos dos últimos dias, fala sobre a segunda vinda de Cristo e o juízo de Deus. É importante a gente reforçar que a maioria das igrejas pentecostais, assim como a nossa igreja, ela, obedecendo as regras de interpretação da hermenêutica, a gente interpreta o livro de Apocalipse de forma literal e futurista. Ou seja, a gente acredita e a gente interpreta, baseado na Bíblia, baseado nos textos, baseados nos contextos, que tudo que está escrito ali vai acontecer de uma forma literal. E ela vai acontecer, o que tinha que acontecer já aconteceu, e de uma forma futurista. Então, a gente está, sim, esperando o arrebatamento da igreja, a gente está esperando, sim, acontecer o período da grande tribulação, a gente está esperando, sim, a vinda do milênio, do reino milenar, né? O julgamento do grande trono branco, tudo o que acontece a partir do capítulo 4 de Apocalipse, ele acontece de uma forma literal, de uma forma futurista. É interessante a gente perceber que a partir do capítulo 4 também, a gente vai falar hoje sobre a grande tribulação, a gente vai perceber que a gente vai entrando, como se a gente estivesse indo num caminho, o livro vai caminhando, num determinado ponto do livro ele dá uma parada, ele entra numa parte, comenta uma parte e volta no caminho, comenta numa outra parte e volta ao caminho. Às vezes ele volta um pouquinho, ele vai um pouquinho para frente. Então, à medida que você for lendo o livro, você vai ter esse tipo de percepção também. Tá? Antes da gente entrar especificamente na grande tribulação, que é o tema da nossa manhã, eu queria dar só uma noção daquilo que
a gente não vai falar diretamente, mas uma noção básica daquilo que a gente chama de dispensação. O pessoal que está acompanhando em casa, ele está tendo acesso a esse material escrito, até que de uma forma didática o pessoal possa acompanhar de uma forma melhor. Então depois, se você tiver oportunidade de em casa dar uma olhadinha lá também, e esse material também ele fica disponível, eu vou tentar colocar lá no nosso grupo lá da Escola Bíblica em Casa, né? Então, dispensação é um período de tempo onde Deus prova o homem com relação à sua obediência para com sua vontade. E ao todo são 7 dispensações, né? A gente tem o período da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. O que é importante para a gente hoje? A gente saber que a gente vive na dispensação da graça e que a gente está caminhando nesse sentido de interpretação que a gente já comentou aqui para a dispensação dos 1000 anos do reinado de Cristo, que é a dispensação do milênio. E que entre a dispensação da graça e o milênio há um período que a gente vai falar para frente lá, que são exatamente um período chamado da grande tribulação, que vem associado lá àquilo que a gente chama das 70 semanas de Daniel. 69 semanas já se cumpriram, falta cumprir uma semana, a gente vai tirar um domingo para falar sobre isso. A última semana a ser cumprida, né, é exatamente esse período da grande tribulação. Então nós estamos na graça, estamos caminhando para a dispensação do milênio, e entre a graça e o milênio existe um período, e é sobre esse período, né, que a gente vai falar, que é o período da grande tribulação. Então, entre a graça e o milênio, baseado naquilo que a gente interpreta e acredita como pentecostais, acontecerá o arrebatamento da igreja e o período da grande tribulação. Na semana passada a gente falou sobre isso um pouquinho, né? Sobre aqueles que acreditam que esse arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou no final da grande tribulação. A gente acredita que seja no início. Mas a gente acredita, baseado nas Escrituras. Mas as Escrituras também dão base para alguns outros grupos, para outras igrejas que conseguem interpretar isso de uma forma diferente. Não é? A gente tem igrejas aí sérias que acreditam no meso pré-tribulacionismo, no meso-tribulacionismo. Tem algumas igrejas sérias que acreditam no pós-tribulacionismo. A gente acredita no pré. Quem é que está certo? A gente não sabe. Por quê? Porque a profecia ela só passa a ser real quando ela se cumpre. Então, no meio da teologia, quem está certo é a Bíblia. Quem está certo é a palavra de Deus. A gente pode passar pelo início da grande tribulação? Pode. A gente acredita que não vamos passar, mas pode. Mas, então, nós falamos na semana passada sobre isso. Hoje, em específico, nós vamos entrar na grande tribulação. Então, a gente tem, durante esse período aí, a gente tem a dispensação da graça, que é o período que a gente está, né? E a gente espera o momento do arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, alguns eventos irão acontecer. Quem está acompanhando em casa tem um gráficozinho, aquele gráfico. Nos céus, a gente vai ter o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Vai ser um momento que a gente vai falar especificamente sobre isso também. E na terra aqui, aquele que não for arrebatado, né, nós que acreditamos no arrebatamento antes da grande tribulação, na terra ele vai passar começa Apocalipse 4, e aí ele vai passar pelo período lá dos selos, que são 7 selos, são 7 trombetas, são 7 taças. E depois do derramar desse período da grande tribulação, a gente vai entrar no período do milênio.
Então, hoje, em especial, a gente vai ficar tendo uma visão, uma pequena visão desse período, daquilo que vai acontecer aqui. Lembrando que a gente acredita que isso ele é literal, o que a gente está dizendo aqui, que a gente vai ler lá no livro de Apocalipse, vai acontecer no sentido literal, ou seja, vai acontecer mesmo do jeito que está falando ali, e futurista, porque algumas interpretações já acreditam que isso de alguma forma já aconteceu. Tá? E tem várias linhas de interpretações dentro desse sentido, tá bom? Então, a grande tribulação, esse período, ele vai ter a duração literal de 7 anos, e será dividido em 2 momentos distintos. Os 3 primeiros anos, né, e meio, que é o período em que o anticristo reinará com uma falsa paz, e os segundos 3 anos e meio, que é o período que ele se revelará e perseguirá os fiéis à igreja. Então, o livro do profeta Daniel, quando ele fala lá acerca das 70 semanas, ele vai explicar para a gente de uma forma muito clara, né? E a gente não vai entrar, porque não é o tema de hoje, não daria, a gente teria que fazer uma live aí de 3 horas, 4 horas, e seria muito conteúdo também para a gente tentar absorver. Ele deixa para a gente de uma forma muito clara que esse período da grande tribulação vai acontecer literalmente durante 7 anos. Aparentemente, esse período da grande tribulação acontece com um acordo, com a assinatura de um tratado de paz, por incrível que pareça. Tá? E se a gente entrar para a mídia aí, a gente vai perceber aí um monte de ondas de que esse período está muito próximo, né? Agora, por exemplo, em outubro, vai haver uma reunião dos grandes líderes do mundo, atualmente sendo, vamos dizer assim, orientado, induzido, sendo proclamado, vamos dizer assim, pelo Papa, para que haja um novo posicionamento mundial relacionado não só à educação, relacionada à igreja, relacionada à economia. Então, algumas linhas aí acreditam que esse grande encontro pode ser esse encontro que vai assinar esse acordo de paz. É verdade? É mentira? É especulação. A gente não sabe, a gente não pode, o que a gente tem que ficar aqui com a palavra de Deus. Pode ser? Pode. Pode não ser? Pode também não ser. Mas o que a gente sabe é que o que inaugura esse período é um acordo de paz. A gente vai ver pelos 4 cavaleiros ali, eu vou voltar nesse assunto daqui a pouquinho. O que eu queria deixar muito claro é que a gente chama de grande tribulação, tá? Esse período de 7 anos, e a maior parte dos autores chamam de tribulação o período de 7 anos, que começa com esse acordo de paz e termina com a volta do Messias, com a vinda, né, de Cristo com a sua igreja, e de grande tribulação, chama de tribulação o período de 7 anos, e de grande tribulação os 3 anos e meio finais, que são os períodos que a gente vai ver, que são os períodos onde acontece lá as taças da ira de Deus. A gente vai ter um pouquinho dessa noção hoje, tá? Então, esse período ele começa com a abertura dos 7 selos. A gente vai falar hoje sobre selos, trombetas e taças. São 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Tá? Então, ele inicia com a abertura desses 7 selos. O primeiro selo, quem quiser estar acompanhando, abre para a gente lá Apocalipse 6. Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. Diz assim, eu vou estar lendo aqui, observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão, vem. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco,
e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa. E ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Então, se você olhar isoladamente esse versículo, que fala sobre o primeiro selo, olha que interessante. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe outorgada uma coroa. E ele cavalgava altineiramente como vencedor, determinado a vencer. Algumas pessoas, algumas linhas de interpretação vão falar que esse aqui é Jesus. Que a vinda de Jesus começa com a vinda do cavaleiro branco, né? E só que esse primeiro cavalo branco aí, na verdade, ele é branco porque ele representa uma falsa paz. Ele não é Jesus. Ele representa uma falsa paz. As interpretações de tudo aquilo que a gente estuda, ele aponta para um grande líder mundial que vai aparecer nesse cenário, trazendo todas as soluções econômicas, sociais e religiosas. Esse líder mundial que representa esse cavaleiro branco, a Bíblia chama ele de o anticristo. É aquele que o povo judeu vai aceitar como Cristo, que vai enxergar como um Cristo. Então se levantará um líder mundial, esse líder mundial, ele tem que ser judeu, ou se ele não for judeu, né? Judeu é ótimo, porque o judeu, ele tem dupla nacionalidade. Na época da dispersão, muitos judeus nasceram em outros lugares, né, em outros países. Então, quem hoje, tem muita gente, a gente fala de dupla cidadania, a pessoa pode ter uma linhagem judaica e ser brasileiro, por exemplo. Né? Então, assim, ele não precisa ser judeu nascido lá em Israel. Né? Aparentemente, aponta-se para um líder mundial que venha da Europa. E aí, o universo das especulações, aí eu vou deixar por conta de vocês. Se a gente for até as especulações aqui, se é o Macron, se não sei o que, a gente acaba indo e desfocando aqui do contexto que é importante a gente entender. Né? O que a gente sabe é que um grande líder mundial vai se levantar. E esse líder mundial, ele é o anticristo. Né? O que a gente sabe é que acredita-se, nós como pré-tribulacionistas, que esse líder mundial, ele já está no meio de nós aí, no mundo, e que ele, na verdade, ele vem não somente como líder, mas como um representante de um sistema mundial, um sistema que controla a economia, controla a área social, a área política, a área religiosa. É um grande sistema. É interessante que a gente já vive dentro desse sistema. Se a gente olhar para hoje, a gente vive dentro, a partir do momento que veio a internet, a gente já está dentro de um grande sistema. E já existem líderes mundiais aí, sejam eles aparecendo de frente, sejam eles manipulando toda essa estrutura por fora, né? Mas a gente já está envolvido dentro de um grande sistema. Né? Hoje, em São Paulo, por exemplo, as ondas da pandemia lá, do volume de tráfego de pessoas na rua, é controlado pelo celular. Já foi liberado lá, então, pelo celular, a gente sabe onde que a pessoa está e o volume de pessoas, o contingente de volume de pessoas que estão em casa, na quarentena, ou que estão transitando na rua. E a partir do celular, consegue-se controlar ou ter uma noção de onde a pessoa está. Todo mundo aqui tem CPF. Todo mundo tem RG, todo mundo aqui tem, de certa forma,
de uma forma ou de outra, a gente já está sendo controlado, manipulado. Quem fez aí a atualização do título de eleitor, deve ter percebido que antigamente a gente só tinha o título, hoje a gente, além de, tem que passar todos os dedinhos lá, ainda tira uma foto, nem fala para a gente poder, né, arrumar lá para tirar uma foto bonita, chega lá, tira a foto, coloca os dedos lá, está todo, sorria, você está sendo vigiado, né? Câmeras de segurança para tudo quanto é lado, não é? Então, já existe um sistema aí, que pode ser esse sistema mundial, dessa era apocalíptica aqui, pode. Vai levantar um líder mundial? Vai, se já não está se levantando. Então, o primeiro cavaleiro, ele vem como representando essa falsa paz. Por que falsa paz? Porque ele vai solucionar parcialmente o problema do mundo. Nós que somos pré-tribulacionistas, ou seja, nós acreditamos que seremos arrebatados antes da grande tribulação, a gente acredita que esse líder mundial ele vai solucionar de uma forma muito rápida o problema econômico, social, político do mundo. Por quê? Porque se uma grande parte da população mundial for arrebatada, imagina, o trânsito vai ficar melhor, as vagas nas escolas, né? Os irmãos aí que têm poupança, né? As poupanças vão ficar aí, né? Que tem dinheiro, vai ficar para quem estiver por aqui, né? Uma grande parcela da população mundial vai ser arrebatada, vai sumir. E os grandes problemas, as grandes dificuldades que temos hoje, que é trânsito, que é fila, que não tem emprego, não tem vaga para nada, isso tudo vai ser solucionado, de certa forma, não é? Então esse primeiro cavaleiro aí, ele vai trazer isso aí. Ele tem que ser judeu, e o judeu vai reconhecer esse líder, como também Jesus. Por quê? Porque o povo judeu ainda espera um líder, ainda espera Jesus não como ele realmente veio, mas espera ele como rei. E ele vai passar a adorar esse anticristo como rei, né? No universo das especulações e das estruturas, né? Jesus fala que nesse período o anticristo ele vai reinar. Então teremos aí a reconstrução do templo, né? E se você olhar para a internet aí, todas as estruturas do processo de reconstrução do templo, está tudo pronto. Só está esperando a vinda do rei. Então, é esse primeiro cavaleiro. Eu não tenho intenção, queridos, de... É claro que aqui não dá para a gente tá fazendo pergunta e resposta direto, mas eu não tenho intenção, assim, de passar isso rapidamente, sem que traga pelo menos um pouco de entendimento acerca disso. Então, eu sei que para alguns que já conhecem, às vezes eu estou repetindo, mas tem muita gente que nunca ouviu falar disso. Então, eu preciso, às vezes, estar parando, pontuando. Para quê? Para que a gente passe a ter um entendimento. Quando você for lá na sua casa, ler Apocalipse capítulo 6 novamente, você vai ter um entendimento maior acerca daquilo que a gente está falando aqui, né? Então, no começo da sua administração, ele fará uma aliança com o povo judeu, que permitirá a reconstrução do terceiro templo de Jerusalém. Esse pacto fará com que as maiores religiões do mundo se congreguem num grande movimento ecumênico, estabelecendo uma religião universal. Esse é um outro ponto interessante que a gente tem que parar e analisar. Olha, a guerra entre Israel e os palestinos acabou. Eles entraram em um consenso por causa da pandemia. Tantas guerras no mundo aí pararam, porque, olha, a pandemia veio, começou a matar um povo que está guerreando e está matando outro povo que está guerreando. Então, vamos agora ter uma trégua de paz aqui entre a guerra e vamos guerrear contra a pandemia.
não é? Então, a maior parte das guerras entre os povos aí por terra, por religião, essas guerras não estão acontecendo. Houve uma trégua, houve uma meia paz estabelecida aí para que as pessoas passem a cuidar acerca dessa pandemia, desse Covid-19 que tá ainda em grande movimento aí, né? Vamos dizer assim. Então, olha, um vírus que, na verdade, é quase uma guerra mundial, que consegue paralisar as religiões, e, de repente, vem um grande líder e traz uma solução para tudo isso, trazendo uma solução de terra, uma solução econômica, uma solução social, uma solução religiosa. Olha como que o cenário ele aponta para que essas coisas estejam acontecendo, tá? Mas o cenário ele aponta, se vai acontecer já é uma outra questão. Esse anticristo estabelecerá uma imagem de si mesmo no templo e exigirá adoração, operará milagres no poder de Satanás, será ajudado pelo falso profeta, tá? Então a gente vai ter aí uma trindade também que começa com o anticristo, o falso profeta é a segunda entidade dessa trindade. Daqui a pouquinho a gente vai falar acerca da terceira, tá? E aí ele vai começar a coordenar isso. Então, um grande líder mundial, um sistema mundial coordenando o mundo inteiro, e o falso profeta, a partir do templo, vai exigir adoração e vai começar a trabalhar a religião como uma religião única, né? A gente chega a ser assim descrente às vezes. Como é que seria uma única religião mundial? Na nossa cabeça às vezes a gente não consegue entender isso não, né? Como é que eu vou alinhar judeu? Eu vou alinhar cristão? Eu vou alinhar muçulmano? Na nossa cabeça, na nossa interpretação, isso é praticamente impossível. Mas na nossa cabeça, na nossa interpretação, há 2 meses atrás, a gente nunca iria imaginar que a gente estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje. Olha como que uma coisa aparentemente impossível, improvável, pode acontecer a partir do momento que a mão do Senhor vem e estabelece aquilo e pronto. Há 2 meses atrás estávamos nos nossos trabalhos, em casa normal, reunidos aqui, sem máscara, né? Essa semana eu vi uma reportagem, só para relaxar um pouquinho, o guarda para a moto, o motociclista, e o motociclista, na garupa, estavam os 2 sem máscara. Aí o guarda vai lá e adverte os 2 assim, olha, da próxima vez que é proibido andar de motociclista, de moto, né, sem máscara. Mas ele não percebeu que os dois estavam sem capacete, né? Então, assim, tipo, sem capacete pode, mas de máscara não pode, né? Então, da próxima vez, se eu te pegar de máscara, né, mas estavam sem capacete. Coisas da internet, né, que está trazendo aí. Então, há pouco tempo atrás, a gente seria totalmente impossível a gente conceber o que a gente está vivendo hoje, não é? E a gente conceber que daqui a um determinado tempo as religiões vão se unificar, da mesma dificuldade que a gente tem de acreditar nisso, tudo é possível, porque é cumprimento da palavra. Como vai acontecer? Não vai acontecer do jeito que eu quero, mas vai acontecer porque a palavra diz que isso vai acontecer. Esse mover que vai unir as religiões aí no sistema ecumênico, no sistema único, vai acontecer. Talvez já esteja acontecendo. E a gente precisa estar atento para isso, né? Só que esse movimento ele vai acontecer nesses 3 primeiros anos, porque a verdadeira identificação do anticristo será conhecida nos 3 anos e meio finais, quando ele rompe essa aliança com Israel e vai tornar-se um governante mundial, declarar-se Deus, profanar o templo em Jerusalém, proibir a adoração
a Deus e acabar destruindo o sistema religioso com o qual se aliara. Né? Então, nos 3 anos e meio finais, é que vai acontecer a verdadeira identidade do anticristo aí. Inicialmente, ele será um líder mundial, que virá com um falso profeta, que será também um líder religioso mundial, que só irá se identificar nos 3 anos e meio finais. Abre-se parêntese aqui, a questão da marca da besta. A gente vai falar da marca da besta, mas se você for olhar lá no Google, lá, sobre a grande tribulação, arrebatamento, o que mais se comenta é o anticristo e a marca da besta. Se a gente já está inserindo a marca da besta na gente, como que está, a gente vai estudar isso um pouquinho. Eu só quero fazer um comentário, que é o seguinte: se a visão pré-tribulacionista, ou seja, que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, for a real e a que a gente acredita, a marca do anticristo só será colocada, exigida na segunda fase, nos 3 anos e meio finais. Isso é algo importante para a gente declarar. Tá? Se porventura a linha que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, ou já está passando pela grande tribulação, a marca do anticristo já está sendo construída aí, mas tenha certeza que você não vai receber essa marca sem que você tenha consciência daquilo que você está fazendo. Isso aí é só para aguçar um pouquinho vocês aí, acerca da importância que isso tem. Então, nós, como pré-tribulacionistas, acreditamos que a marca do anticristo só vai acontecer na segunda fase da grande tribulação, e a gente vai ver isso aqui no livro de Apocalipse. Pessoal que está aqui, está dando para acompanhar? Dá um sinalzinho aqui. Está muito chato? Não está não? Porque são dados importantes. Você que está em casa não dorme não, hein? Tem gente que está sentado na cama aí, ó, assistindo a escola bíblica, aí começa a falar muita coisa, vai encostando, acorda só no final, né? Não, toma um café, né? Vamos lá, gente, vamos lá, o assunto ele é importante, ele é necessário, tá? Caminhando um pouquinho, vamos para o segundo selo. O segundo selo está lá em Apocalipse 6, verso 3 e 4. Acompanha com a gente aí. Segundo selo. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente bradar: vem. Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e lhes foi entregue também uma grande espada. Segundo cavaleiro, né? Esse segundo cavaleiro, ele representa uma possível guerra mundial, deflagrada pelo anticristo em resposta a todos os governantes que se opuserem a ele. Tá? A gente vai perceber que existem 2 interpretações também acerca dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Abre-se a interpretação, a linha que a gente entende é que esses 4 cavaleiros, esses 4 selos, são quebrados juntos. Tá? Então, ao mesmo tempo que o primeiro selo acontece, que é a vinda do anticristo, a estrutura do sistema mundial, o segundo selo é quebrado, que é a possível grande guerra, né? E a gente vai perceber que, a nível de história, a gente acredita numa grande guerra, e a gente acreditava que grandes guerras viriam através de guerras físicas, de guerras químicas, de bomba, né? A Rússia manda uma bomba para os Estados Unidos explode a China, né? A gente está vivendo uma guerra pandêmica, virótica, né? Existe um vírus aí, né? que é uma grande guerra. Características de guerra estão acontecendo dentro das nossas casas. Pessoas têm morrido como se fosse uma grande guerra. Então,
segundo selo aqui, ele representa o cavaleiro vermelho, ele representa uma guerra mundial, uma possível guerra mundial. Terceiro selo é o cavalo preto, Apocalipse 6, 5 e 6. Acompanha com a gente aí. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: vem. Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave, vinda dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. Nós não vamos entrar ainda na interpretação desses textos, a gente está dando uma visão panorâmica, essa é a ideia, mas esse terceiro cavalo aí, terceiro selo, é um cavalo preto, que significa fome, inflação e racionamento, não é? Quarto selo é o selo do cavalo amarelo, Apocalipse 6, 7 e 8. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar: vem. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido, cor de cadáver, queridos, um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada pela fome, por meio de pestilência e pelos animais selvagens da terra. Então, o quarto cavaleiro significa, o amarelo é cor de cadáver, ele significa morte. É interessante, olha lá, foi-lhe dado poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. A coisa é muito séria, São, então, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Vocês já viram essa foto? Tem uma foto, às vezes, pela internet, tudo aparecem os 4 cavaleiros, representando, são esses 4 primeiros selos que são abertos praticamente juntos. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles atuam juntos, E até aqui, com a abertura desses 4 selos, segundo o que a gente leu aqui no verso 8, 1/4 da população mundial, ela morrerá como consequência disso aí. Então, a vinda do anticristo, fome, racionamento, morte, guerra, 1/4 da população mundial vai acontecer, vai morrer dentro desse sentido. A interpretação que a gente dá, e por isso eu preciso dar uma paradinha aqui, que é o seguinte: ele fala aqui sobre os 4 cavaleiros, e os 4 cavaleiros atuando. Daqui a pouquinho ele vai falar acerca das trombetas. E as trombetas e sobre as taças. Os selos, as trombetas e as taças, elas acontecem ao mesmo tempo. Tá? Isso é importante. Ele vai relatando um a um, mas isso não significa que um tenha que acontecer para que o outro aconteça. Isso é importante a gente entender. A não ser esse sentido literal aqui, cronológico, dos 7 anos, dos 3 anos e meio, onde as taças vão ser derramadas a partir desse 3 anos e meio para frente. Amém? Quinto selo. É uma visão antecipada que João teve dos mártires que foram mortos na terra no período da grande tribulação. Gente, isso dá um trabalho. A gente está mexendo aqui agora no ninho de cascavel. Só de pergunta no meu WhatsApp lá, tem pelo menos umas 7 desse quinto selo aqui. Tá? Porque é uma visão antecipada que João teve dos mártires que foram mortos na terra no período da grande tribulação. Eu vou ler o que está escrito aqui e depois eu vou comentar. Durante esse período haverá conversão.
haverá arrependimento, mas os fiéis a Cristo só poderão ser salvos através do derramamento do seu próprio sangue. Deixa eu ver meu tempo aqui, nosso Deus. Não vamos ler Apocalipse 6, 9 e 11. Vamos ler Apocalipse 6, 9 e 11. Vamos lá. Pelo menos a gente fecha essa parte aqui. 9. Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamaram com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos, e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Queridos, esse quinto selo, ele dá muita margem para muitas interpretações. Inclusive, na nossa última aula presencial lá dos professores, quando a gente fez assim eu fiz um mapa escatológico, eu lembro que a irmã Josi, ela comentou até acerca disso, que eu fiquei de pesquisar e trazer para ela. A gente não teve oportunidade, Josi, mas a gente começa a falar sobre isso nessa aula aqui. O que acontece? Na nossa visão pré-tribulacionista, ou seja, nós já fomos arrebatados e a terra está passando pelo período de grande tribulação. Aqui na terra, durante esse período, haverá conversão. A igreja foi arrebatada, né? Nós estamos com Cristo arrebatados, vivendo aquilo que a gente vai chamar lá na frente das bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. Mas aqui na terra, a palavra de Deus ainda vai ser pregada. Muitos irmãos se converterão no período da grande tribulação. Primeiro, aqueles que, porventura, não forem arrebatados. Porque a palavra de Deus diz que não é todo mundo da igreja, que faz parte da igreja, né? Somente a igreja espiritual vai ser arrebatada. Então, aquele que não for arrebatado, que ficar na terra, vai passar pelo período da grande tribulação. E durante o período da grande tribulação, assim que essa pessoa tiver consciência que Cristo voltou e arrebatou a igreja, essa pessoa vai se converter. Não se converteu pela palavra, pelo arrependimento, né? Vai ser meio traumatizante isso, mas vai se converter. E aí ela vai ver que Jesus voltou. Ela vai ver que ela ficou. Ela vai perceber que é momento dela se voltar para Cristo e enfrentar o que tiver que enfrentar para ela se salvar, para a eternidade. Isso é uma realidade para a gente que é pré-tribulacionista. E essas pessoas vão morrer. Seja no primeira fase, né, da grande tribulação, na segunda fase lá, essas pessoas vão ter que negar, para quem estiver vivo, vão ter que negar a marca da besta lá, do 666 lá, a marca do anticristo, né, para que ela possa, e com isso ela vai morrer. Então, essa visão do quinto selo é uma visão antecipada que João teve dos mártires que foram mortos na terra no período da grande tribulação. Então, dentro dessa visão que ele está tendo aqui, são essas pessoas que ficaram na terra e que vão morrer. Tá? E a gente viu ali que vão receber as vestes brancas. Durante o período da grande tribulação, a gente vai ter os cristãos que ficaram e vão se arrepender e vão pregar o evangelho agora com autoridade. A gente vai ter os 144 mil, que são 144 mil judeus. Depois a gente vai ver isso também. Está vendo como que o assunto é amplo, não é? Não dá para a gente sair atropelando, a gente tem que ir pontuando. Se tiver muito chato depois, você comenta lá, Darcy, ficou muito chato. A gente tenta melhorar, ver o que pode fazer aqui. Mas é porque muitas informações ao mesmo tempo, né?
Então, durante o período da grande tribulação, 144 mil judeus estarão pregando, representando aí as 12 tribos lá de Israel. Tá? Eles serão selados pelo Espírito Santo e terão uma autoridade espiritual diferenciada, vamos dizer assim. E ainda tem as 2 testemunhas, que durante um determinado período vão pregar e vão operar maravilhas e milagres, e muitas pessoas vão se converter a partir daí. Então, na visão pré-tribulacionista, o que acontece? Esses mártires que foram mortos no período da grande tribulação, são esse povo que ficou na terra e que vai ser convertido. Amém? Amém. Só que o que acontece? Se a visão pré-tribulacionista não for a visão bíblica, e a igreja passar pela grande... Olha como a gente precisa ir caminhando. Se a visão pré-tribulacionista não for a visão que vai acontecer, a gente acredita que é, mas e se não for, a igreja passar pelo período da grande tribulação, na meso, ou lá no final, esses mártires que foram mortos na terra no período da grande tribulação, sabe quem são? Somos nós. Somos nós. A gente estava até conversando, né, Tonhão? No final da última aula, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso. Na visão mesotribulacionista e pós-tribulacionista, esses mártires aqui deixam de ser esse povo que ficou, e é o povo todo que ficou. Né? A gente acredita que seja pré, mas pode ser meso? Pode ser pós? Pode. E aí a igreja passaria por um período, seja pelo meio da grande tribulação, ou pelo período inteiro da grande tribulação, e a gente passaria pela tribulação como mártires aí, tendo que se posicionar diante de Deus. Né? Volto a repetir, nós como quadrangulares acreditamos, pentecostais, nós acreditamos no pré-tribulacionismo, mas a Bíblia ela dá margem para que isso aconteça. É por isso que esse 5º selo dá uma confusão na hora de você entender, porque dependendo da forma que você se posiciona como pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou pós, esse 5º selo aqui dá para você uma forma de entender diferente. Preciso fazer um comentário importante. Independente do pré, do meso, do pós, independente da tribulação acontecer, a gente ser arrebatado e a tribulação acontecer, independente da gente estar vivendo o princípio das dores, independente da gente passar pelo período da tribulação, a única coisa que a gente precisa fazer é estar preparado. Porque se o Senhor nos arrebatar antes, e a gente tem indícios bíblicos para isso, glória a Deus, aleluia, estaremos com o Senhor, teremos encontro com Ele nos ares, estaremos com o Senhor. Se a gente passar pela tribulação, estaremos com o Senhor sim, porque é Ele que tem nos sustentado, é Ele que nos sustenta. Se tivermos que passar por um período da grande tribulação, ou pela tribulação inteira, estaremos com o Senhor, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos fortalece, é a intimidade com o Senhor que nos capacita para a eternidade, é a presença do Espírito Santo dentro de nós que nos capacita a enfrentarmos o nosso dia a dia. Então a gente está fazendo uma análise aqui, é uma análise escatológica, é uma análise doutrinária, mas mais importante do que a gente entender lá os selos, as trombetas, as taças, esse entendimento ele é importante? Ele é importante. Mas o que é essencial, queridos, é uma vida de comunhão com o Senhor. Isso é que é essencial. Ah, Darcy, eu não entendi nada dos selos, dos quintos, dos selos. Ainda tem mais, são 7. Não entendi nada. Mas se você entender que a essência é a permanência sua com o Senhor, que a essência é a intimidade com o Espírito Santo, que a essência é você buscar viver uma vida cristã,
Não importa a forma como isso vai acontecer. Isso é algo que a gente precisa deixar muito claro, tá? Então, do quinto selo, durante esse período haverá então conversão, haverá arrependimento, mas os fiéis a Cristo só poderão ser salvos através do derramamento do seu próprio sangue. E isso a gente vai ver de uma forma muito clara, principalmente na segunda fase da grande tribulação. Na segunda fase, nos 3 anos e meio finais lá, que haverá uma perseguição muito forte, que exigirá a marca da besta, seja na testa, na palma da mão, seja lá na química, no sangue, como for, né? Haverá isso, mas exatamente dentro desse contexto. E para a gente fechar o sexto selo, um terremoto mundial que igualará o rico, o pobre, os livres, os escravos, provocando um pânico mundial. Ocorre um eclipse do Sol, da Lua, que parece sangue, e algumas estrelas caem do céu. Esse eu quero ler com vocês. Apocalipse 6, verso 12 a 17. Apocalipse 6, verso 12. Acha para mim aí, por favor. Esse, de todos os textos que a gente leu, eu considero ele mais importante, que ele é bem esclarecedor, e a gente finaliza aqui por enquanto. Apocalipse 6, verso 12 e 17, diz assim: sexto selo. Vi quando ele abriu o sexto selo. Então, aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha, como se estivesse ensanguentada. Verso 13. E as estrelas do firmamento, olha que pesado isso, irmãos, caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. As estrelas caindo do firmamento na terra. 14. E assim foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então, e assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Dá uma parada e olha para cá. Queridos, a gente olha para o céu, acorda de manhã, esse dia bonito, frio, né? Mas que um dia bonito, a gente olha para o céu, a gente vê esse céu lindo. Esse firmamento azul que a gente vê, está dizendo aqui no Apocalipse, verso 6, 14, que ele será recolhido como um pergaminho. É como se eu pegasse esse céu e enrolasse esse céu e tirasse esse céu da nossa vista. Se a gente tira esse firmamento, o que vai acontecer quando a gente olhar para cima? A gente vai ter uma visão de um grande abismo. Porque o céu, ele dá para a gente um acolhimento, dá para a gente uma segurança. Né? Depois a gente vai ler lá na frente, as pessoas vão ter medo de olhar para cima, porque quando elas olharem para cima, elas terão a visão de um grande abismo. Você já chegou aí num edifício aí de 10, 12, 13 andares no alto de uma montanha, que você olha assim, dá aquele medo de estar olhando lá para baixo? É esse medo ao infinito olhando para o céu. É isso que está dizendo aqui. É isso que está acontecendo. Isso é o que está dizendo aqui. Vamos continuar lá. Então, 14. E assim o céu foi recolhido como em pergaminho quando se enrola. Então as montanhas e ilhas foram removidos dos seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? É uma palavra forte, é uma palavra pesada, né? Está vendo como um sexto selo fala de um momento que a gente pode estar vivendo agora,
mas ele se estende até o final da grande tribulação. Ele começa agora, ele pode começar agora com terremoto mundial, pode começar com alguma coisa, mas a maior parte das coisas que acontecem no sexto selo, vocês vão perceber depois que isso vai se repetir nas taças, principalmente nas taças. Tá? Então, assim, é esse entendimento que a gente precisa ter. Eu vou parar por aqui, porque o tema ele é interessante. Eu quero passar um dever de casa para você que está aqui, para você que está em casa, né? Volta a ler o Apocalipse a partir do capítulo 4 durante a semana, dedica a esses selos. Ou então, se você já leu, continua lendo um livro, um capítulo por dia, mas dá uma atenção mais especial pelo menos acerca desses 6 primeiros selos. Porque o 7º e último selo, na verdade, é a abertura das trombetas. Então a gente fecha aqui o ciclo dos selos. E tem aí mais um monte de detalhes que vão estar acontecendo aí. Então volta lá no Apocalipse, dedica essa semana a ler o Apocalipse capítulo 4, 5 e 6. São 3 livros, 3 capítulos pequenos, né? Leia, releia. Né? Esse material está disponível, tá? Vai para o YouTube também, Isaac? Vai para o YouTube? Então, está disponível no YouTube também para você ter acesso lá se quiser. Se quiser, a gente manda via isso o PowerPoint aí, vê a forma como mandar isso para o grupo, porque eu acho que no WhatsApp a gente não consegue passar por lá. Mas para que vocês tenham acesso a esse material, mas dá uma dedicada acerca disso. Vamos aproveitar esse momento para a gente poder aprofundar um pouco mais dentro desse assunto. Né? É um assunto importante, e volto a repetir, está tudo revelado aqui. O que precisa é a gente ir mastigando isso com calma, digerindo isso com calma, colocando isso dentro dos contextos, firmando os nossos passos, não é? Quando eu falo aqui em pré, meso e pós, não falo no sentido de dar insegurança na doutrina que a gente acredita, mas também eu preciso afirmar para vocês que existem pensamentos diferentes. Por quê? Porque se você pega na internet alguém que é meso-tribulacionista, ele vai falar coisas totalmente diferentes daquilo que a gente falou aqui. Então, eu preciso dar esses posicionamentos para vocês. Porque quando você pegar um texto lá que você lê, olha, poxa, essa pessoa está interpretando isso assim porque ela acredita que a igreja vai passar pelo período da tribulação. Por isso que a gente coloca esses posicionamentos. Não tem nenhum sentido de trazer dúvidas para vocês, não, pelo contrário, é no sentido de esclarecer e de forma que, se você tiver acesso a algum tipo de conteúdo, algum tipo de material lá fora, você possa se posicionar diante desse conteúdo, diante desse material. Amém? Então, queria que você ficasse de pé. O tempo passa muito rápido, né? Eu não sei se é um assunto que eu gosto, então eu acabo me empolgando um pouquinho, se deixar a gente vai ficando aqui, mas vamos reforçar isso. Independente de onde a gente parou aqui agora, esses acontecimentos do final lá do Apocalipse 6, 16, 17, eles irão acontecer no final da grande tribulação, no final dos 3 anos e meio lá. O selo é aberto e a partir dali ele começa a acontecer, tá? E ele revela muito aquilo que a gente vai falar em relação às taças, tá bom? Queria agradecer a você que ficou em casa, que conseguiu ficar acordado aí acompanhando a gente, você que está aqui presencialmente também, que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração final, amém? Querido Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse domingo. Obrigado por esse início de semana. Obrigado, Senhor, por esse estudo, Senhor. Peço em nome de Jesus que aquilo que a gente não conseguiu passar aqui, que o Espírito Santo
através da leitura, através do estudo pessoal, através do devocional que cada um está fazendo, através dessa obra que o Espírito Santo faz em cada irmão, na vida de cada um, Senhor. Que o Espírito Santo possa trazer mais luz, possa trazer mais entendimento, Senhor, acerca desse assunto. É um assunto delicado, é um assunto polêmico, é um assunto que exige várias percepções, mas nada fica encoberto diante da palavra de Deus, nada fica encoberto na presença do Espírito Santo de Deus. Então eu lhe peço que essa semana que os irmãos possam ter um entendimento maior, que eles leiam, releiam esses textos e que a gente possa continuar na próxima semana, Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa as nossas vidas durante esse período de pandemia. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã aqui presente, os que estão em casa, cada família representada, Senhor, pela nossa, representada aqui nesse altar, Senhor. Abençoa o nosso pastor, abençoa toda a nossa liderança, Senhor. Abençoa os irmãos que estão à frente, Senhor, à frente dos trabalhos, que estão à frente nos hospitais, nas áreas de segurança, aqueles que estão retornando ao trabalho, nessas ondas, Senhor, que o Senhor possa estar com ele, trazendo saúde, Senhor, trazendo proteção física, trazendo proteção espiritual, Senhor, trazendo, Senhor, a cobertura do Espírito Santo na vida de cada um, Senhor. Que possamos ter uma manhã, um domingo, uma semana abençoada, guardada, protegida, Senhor, e abençoada pelo Senhor. E que possamos, Senhor, também estar presentes aqui, seja presencialmente, seja online, no nosso culto hoje, às 19 horas, com o nosso pastor. É o que lhe pedimos, em nome de Jesus, e já te agradecemos, que assim seja, que todos digam amém. Amém? Então, queridos, vocês recebam o meu abraço,